O título da mensagem de hoje é uma pergunta: quem é o Espírito Santo? Em João 14, versículos 16 e 17, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo referindo-se ao Espírito Santo como alguém que viria estar conosco aqui durante a sua ausência para o céu. Diz o texto bíblico: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui temos a declaração de Jesus dizendo que os discípulos não ficariam órfãos durante a sua ausência, quando retornasse ao Pai, mas ele mandaria alguém para substituí-lo, que era o Espírito Santo, e que ele então estaria aqui fazendo a sua obra na convicção que transmite às pessoas que desejam ser usadas por Deus. De modo que entendemos à luz da Bíblia, e a pergunta que fizemos é apropriada, perguntamos quem é o Espírito Santo, porque trata-se realmente de uma pessoa tão digna, que Jesus, em Mateus capítulo 12, ele falou que qualquer pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo será réu de um pecado eterno. Então, aí está a que limite pode chegar a uma pessoa de blasfemar contra o Espírito Santo, tornando-o uma simples força impessoal, como se isso fosse baseado na Bíblia Sagrada, quando na verdade não é essa a informação que temos no estudo que fazemos da Bíblia Sagrada. Então há pessoas que confundem o Espírito Santo com o ar, com o vento, e assim uma sucessão de circunstâncias, mas não atinam com a verdade da Bíblia Sagrada. Na verdade, o Espírito Santo, repetimos, é uma pessoa, e tal é correta a nossa posição, que ele usa o pronome eu, pronome como nós chamamos eu, tu, ele, nós, vós, eles, e o Espírito Santo a si mesmo se dá esse título, esse nome de eu. Isto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19 e 20, quando o Espírito Santo ordenou a Pedro que fosse à casa de Cornélio pregar o evangelho. Era um centurião romano, tinha muita gente em sua casa, e Pedro, a princípio, ficou meio duvidoso da ordem, porque se tratava de um homem gentílico, sem conhecimentos bíblicos, e ele não queria, então, agir fora da vontade de Deus. E a voz, então, que ele ouviu do Espírito Santo para ele, foi nesse sentido de ele estar bem a par daquele que o enviava à casa de Cornélio. Capítulo 10 do livro de Atos, versículo 13 e 14, foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa imunda e comum. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu
isto que por 3 vezes o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e, chamando-o, perguntaram por Simão, que tinha sobrenome Pedro, e disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu, o Espírito Santo. Logo, não se trata de uma força impessoal, mas o Espírito Santo aplica a si próprio o pronome pessoal: eu os enviei. De modo que, orientado dessa maneira, Pedro se tornou instrumento na casa de Cornélio, como o relato bíblico do capítulo 10 estabelece. Então, é preciso que nós entendamos quem é o Espírito Santo. E a manifestação que se deu do Espírito Santo no dia de Pentecostes é algo tão... O próprio Jesus, quando ressuscitado e apareceu aos seus discípulos, capítulo 24 de Lucas, determinou, antes de terem participado da manifestação do Espírito Santo, como realmente ocorreu no dia de Pentecostes, de acordo com o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E a ordem específica de Jesus para os seus apóstolos, que ficaram na cidade de Jerusalém, conforme a ordem recebida, lemos o seguinte, a partir do versículo 7. E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Observe bem, meu prezado ouvinte, hoje, somos chamados testemunhas de Jesus, porque recebemos a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, conforme o próprio Jesus ordenou aos seus discípulos que ficassem na cidade de Jerusalém, e aconteceu, e agora eles saíram pelo mundo afora como testemunhas de Jesus, falando do que Cristo poderia fazer por eles, caso aceitassem a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós repetimos essa afirmação que fizemos quanto ao Espírito Santo e precisamos conhecer melhor quem é o Espírito Santo e que ele possa agir com liberdade em nossas vidas, de tal maneira que alcancemos esse poder que dimana dessa pessoa, que é o Espírito Santo, e que possamos ser testemunhas de Jesus, conforme ele próprio ordenou, falando assim, com ousadia, acerca do que Cristo pode fazer pelas pessoas que o recebem como Salvador e Senhor. E Jesus então mandou pregar o Evangelho. Evangelho significa boas novas. Que boas novas são essas? Que Cristo morreu por nossos pecados, que ele foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou fisicamente dentre os mortos,
E aí, então, a ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Se você ler o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, aliás, de 1 Coríntios, você vai observar que o evangelho verdadeiro é aquele que Jesus mandou pregar, sua morte vicária, sua ressurreição corporal, sua ascensão vitoriosa ao céu, e que agora diz, não vos deixarei órfãos, mas o Consolador virá a vós. Aí está uma situação que, infelizmente, não tem sido muito compreendida pelos leitores da Bíblia, chegando ao ponto de determinados grupos religiosos negar a personalidade do Espírito Santo, ele colocá-lo como uma força ativa pessoal, uma força ativa, sem dignidade de pessoa, de ser humano, de ser divino. Agora, essa blasfêmia, repetindo o que disse Jesus em Mateus capítulo 12, é um pecado imperdoável. Blasfemar contra o Espírito Santo. Não tem mais perdão. De modo que tenhamos cuidado, aceitemos a mensagem de Cristo, segundo a qual ele disse que não nos deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo, que realmente desceu no dia de Pentecostes.